Olá, eu sou o professor Ricardo Alencar e hoje eu quero falar uma coisa que muita gente questiona e muita gente tem dificuldade, que seriam as tabuadas. Por que existem as tabuadas e por que é importante você ter essas tabuadas de cor e salteado, ou seja, decorar as tabuadas? Bom, vamos primeiro falar o que são essas tábuas, por que elas são importantes, de onde é que elas vieram. Pode não parecer, mas a matemática nunca foi o que ela está hoje. Ela é de muito e muito tempo atrás. Foi feita aos poucos, de acordo com a necessidade. Depois de um tempo foi se desenvolvendo novas formas, novos conhecimentos sobre a matemática. Então lá no começo, lá na origem, servia para o dia a dia, que poderia ser que era o caçador, o nômade, né? Que a pessoa vai contar o número de objetos que tem em casa, o número de animais que foi para a roça, né, que saiu, contar as frutas que colheu, as pessoas que existiam na tribo. Com o passar do tempo, começaram a fazer formas. Olhava na natureza alguns tipos de formas e reproduzia isso, seja a forma circular para um pote, um prato, seja a forma triangular para apoiar as coisas, porque via que a forma triangular apoiava melhor. As pirâmides, imagina as pirâmides ali, é uma construção já muito elaborada, pensamentos e conhecimentos muito mais antigos. Mas a vida e a sociedade, ela mudou, ela se complexificou, que a gente fala, ficou mais complicado as coisas. Então, algumas tábuas foram inventadas. Por quê? Para facilitar a vida. Muitos, na verdade, a maioria da população não sabia sequer somar direito. 1 mais 1, ok. 2 mais 2, ok. Mas 5 vezes 6, isso era um conhecimento às vezes muito avançado. Talvez só os grandes sábios daquela tribo conseguiriam saber. Existem tribos até hoje que têm basicamente duas quantidades, um ou muitos. Tá? Imagina então, naquele tempo era muito parecido com isso. Então, as primeiras tábuas que a gente tem assim uma certa lembrança são as operações básicas. E o que são as operações básicas? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Com o avançar de alguns estudos, os gregos principalmente, algumas chamadas razões trigonométricas. Se você já fez 7º, 8º ano, talvez o 9º, a partir daí você já ouviu falar de seno, cosseno e tangente. Tem valores do seno, do cosseno, da tangente, de outros também que aparecem a partir daí. Então, também se criaram tábuas para essas razões de seno, cosseno e tangente. Mais à frente, para grandes números. Quando se começou a estudar os astros, e lá pela Idade Média, ao invés de 10 elevado a 10, 10 elevado a 20, 10 elevado a menos 21, então os logaritmos nasceram para ajudar a esses números grandes, a lidar com esses números grandes. Então todos eles se desenvolveram tábuas, valores já estipulados, calculados, para que as pessoas do outro lado do mundo, do outro lado da cidade, não precisassem recorrer ao sábio para dizer qual era o valor. Porque também, lembre-se, o papel é uma invenção até um pouco nova na história da humanidade. É bastante tempo. Mas existiam seres humanos antes de inventar o papel, acredite ou não. Então essas tábuas, eles gravavam, às vezes em tábuas, mesmo literalmente em tábuas ou em papel, e forneciam para as pessoas trabalharem com aquilo. Então alguns tinham isso de memória, outros não podiam, não conseguiam. Então se desenvolveram essas tábuas. Muito bem. Então a sociedade começou a ter mais comércio, começou as grandes navegações. Vamos acelerar para o dia de hoje. Hoje em dia nós temos a calculadora e muita gente se pergunta, para que então eu quero ainda saber essas tábuas? Tudo bem, razões trigonométricas e logaritmos é uma coisa assim que talvez você até de repente não goste, né? Eu não vou usar e tudo mais, tudo bem. Mas as 4 operações básicas certamente você vai usar no seu dia a dia. E por que é importante então ter isso de cor e salteado? Memorizar, ter isso decorado no coração, no coração, decórdia. Porque sem essa automatização do seu pensamento, você vai perder muito tempo. Então imagina o seguinte, você sabe que multiplicar 5 vezes 6? 5
vezes 6. Basta você somar os 6 5 vezes. 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Então você soma 12, 18, 24, 30. Ah, então 5 vezes 6 é 30. Tudo bem. Mas se você já souber decorado, no coração, 5 vezes 6, 30. Olha o tempo que eu não gastei. Então eu automatizo. Eu deixo mais fácil para fazer outras coisas. E aí que está a primeira importância da tabuada. Ela nos ajuda a automatizar e gastar menos energia para algo muito trivial, que seriam essas operações. Ah, mas eu não uso só o 5 vezes 6, eu uso 15 vezes 6. Tá, tudo bem. Mas você precisa saber que 6 vezes 5 é 30, 6 vezes 1 é 1, e aí você consegue achar o valor de 6 vezes 15, que no caso é 90. Mas, se você não souber disso, você vai ter que 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15 somar 6 vezes o 15, até dar 90. Ou 6 vezes 150, ou 6 vezes 155. Então repare, cada vez maior, e se você não souber o base, você não consegue fazer o mais complicado, que essa é a segunda importância. Quando a gente sabe, a gente fundamenta bem a base, a gente consegue deixar energia para o cérebro aprender coisas novas. E aí, por exemplo, se eu sei as 4 operações, eu vou aprender sobre frações. E aí eu consigo entender o mundo dos décimos, decimais, números fracionários que existe no nosso dia a dia. Uma receita de bolo sem número fracionário não é uma receita de bolo. E aí você tem outras situações que você vai utilizar. Então você precisa gastar menos energia, você precisa fundamentar a sua base para conseguir fazer coisas mais complexas. E aí você economiza tempo. Imagina que você precisasse toda hora ficar recorrendo à calculadora para operações simples. Seria um absurdo. Qualquer lugar que você vá, não vou decorar nada, eu vou usar a calculadora. Tudo bem, você vai ter que usar em todo lugar. Pô, o celular tem hoje, tira o celular, faz 1 mais 1 igual a 2. Não é possível, né? Pelo menos é possível, mas pelo menos não é recomendado. Então, é essa a segunda importância. Agora, a terceira importância é o seguinte: nós somos seres que precisamos de desafios. Por exemplo, memorizar é algo que é muito interessante para o nosso cérebro ser desafiado. Decorar, memorizar, aprender a tabuada de 1 a 10 das 4 operações é legal. Mas fica aí? Não. Você também pode aprender a realizar 4 operações de modo muito mais rápido, muito mais eficiente e eficaz, com outras técnicas, usando a tabuada como base. Beleza? Esse é o recado de hoje. Eu queria que você guardasse isso no coração, decorasse isso, que aprender tabuada é para o nosso bem, é para o seu bem. Beleza? Até mais, até a próxima aula.